Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a segunda parte da nossa lição 4, intitulada O Menino Pindobuçu. Lição esta que está no nosso método moderno de Tupi Antigo. Convido vocês então a lerem comigo a lição 4, na página 58. Vejam lá. Pindobuçu reritipe oikó. Pindobuçu mora em Heritiba. A economingatu oikuabe. Ele conhece bons meninos. Ele, meninos bons, conhece. Vejam aí que nós usamos o verbo no final, certo? Em vez de fazermos como é mais comum em português, né? Usarmos o objeto depois do verbo. Então, por exemplo, nós traduziríamos esta frase mais correntemente em português: ele conhece, né, bons meninos. Em vez de ele, meninos bons, conhece. De fato, no Tupi colonial, Tupi dos primeiros anos após a colonização, era muito mais comum usar o verbo no final. Mas, com o passar do tempo, à medida que a língua foi sendo aprendida pelos portugueses, a sintaxe dela foi se alterando, certo? De modo que nós vamos encontrar nos textos do século XVII, com muita frequência, né, o objeto depois do verbo. Então, nós poderíamos perfeitamente dizer assim: a oikuabe kunumingatu. Ele conhece meninos bons, certo? Mesmo que nos exercícios vocês encontrem essa sintaxe, não se impressionem com isso, tá bem? A sintaxe realmente alterou-se com o passar do tempo e vocês podem perfeitamente usar o objeto depois do verbo, tá bem? Eu só recordo que a forma mais clássica era o verbo no final, mas isso se alterou. Vejam aí, em kunumingatu, nós temos aí uma composição. O substantivo e o adjetivo catu. Quando nós tivermos numa composição os fonemas, né, K, P, T e S, esses fonemas aí, quando estiverem numa composição, começando uma palavra, né, que está em composição com uma outra que termina em nasal, haverá então, em regra geral, haverá então uma distensão desses fonemas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o K vai se tornar ngue. Ngue. Então, kunumin katu, kunumin ngatu. O P vai se tornar mbe. Então, kunumim poshi, menino nojento, menino mau, fica kunumim boshi. Distensão, então, acontece aí. Quer dizer, vai começar nasal e terminar oral, tá bem? Mboshi, poshi, mboshi. Se nós tivermos o fonema T, né, começando uma palavra numa composição depois de nasal, então esse fonema vai se distender em nd. Então vejam, Kaatan quer dizer matadura. É o nome que os índios davam para o cerrado, para as plantas do cerrado. Kaatan. Nós temos uma nasal aí, né? Atan. Numa composição com tiba, ajuntamento, o que acontece é que esse tiba vai, então, ter a sua
consoante T, né, distendida em ND. Então, Ka atandiva. Essa palavra aí deu então origem a Catanduva. É uma formação vegetal conhecida como cerrado. Catanduva é o nome também de um município do estado de São Paulo. Catanduva. Ka-atandiva. Muito bem. Finalmente, se a sílaba inicial de uma palavra que está em composição com uma anterior que é nasal for S, né? Por exemplo, mena, mena, nós temos nasal aí, ó, nasal. E aí nós temos se em composição, a palavra se em composição com mena. O que acontece? A sílaba na vai cair, certo? Me é nasal também, vai fazer com que o S se distenda e fica mendi. Mendi. Mendi quer dizer então mãe de marido, sogra. Agora, se eu não compuser, se eu não fizer a composição, não acontece nada. Por exemplo, se eu disser mãe do marido de Maria, Maria mena se. Se eu não compuser, eu dou uma ideia específica, né? A mãe do marido de Maria. Então aí não acontece esse fenômeno de distensão. Maria mena se. Agora, se eu disser as sogras das mulheres, em geral, dando uma ideia genérica, não é? Então eu vou compor. Então, cunhamende, quer dizer, as sogras das mulheres, as mães de maridos das mulheres, tá bem? Uma ideia genérica. Quando não houver composição, não há esse fenômeno de distensão, só em composição. E mais uma coisa, quando a palavra que está em composição, junto com uma anterior, que termina em nasal, quando ela tiver uma sílaba nasal depois daquela sílaba que está no encontro, na fronteira mesmo com o outro tema, né? Aí não se nasaliza. Por exemplo, Cunhamporanga. Em Cunhamporanga, a consoante P de poranga está encontrando uma nasal aí, certo? Mas ela não vai se distender. Não vai ficar Cunhamporanga. Por que não? Porque a sílaba que vem depois é nasal. Então fica Cunhamporanga. O P não se altera. A mesma coisa acontece, né? Se eu disser Cunumintinga, menino branco. Cunumintinga. Como nós temos aí nasal depois da consoante T, não vai ficar Cunumindinga, menino branco, certo? Não vai ficar indinga, vai ficar tinga mesmo. Muito bem, vocês então estão aí recebendo as regras mais importantes, né, de composição com essas consoantes que se distendem. Vamos continuar a leitura então na linha seguinte: oirum oiosupi. Vejam aí que o pi é um advérbio em tupi, né? Significa frequentemente. Às vezes o advérbio ele se compõe com o verbo. Então, as mesmas regras de composição de substantivo e adjetivo vão se aplicar aqui, né? O sub perdeu a consoante B no final aí, porque se compôs, né, com o advérbio. Oiosupi.
Pindobuçu so'eta oipsicaape. Pindobuçu, muitos animais apanha na floresta. Então, aí não há nenhuma novidade. Vejam na linha seguinte. A eoxepupé oiucá. Ele, com sua faca, mata-os. Vocês aprenderam que pupé significa dentro de. Mas pupé também significa com instrumental, tá bem? O com de companhia é irunamo. Agora, o com instrumental, eu como com minhas mãos. Akaru shepó pupé. Não vai ser shepó irunamo, certo? É shepó pupé. Quando o com tem o sentido, né, instrumental. Eles traduzem em tupi por pupé. Continuando. Kunumin so'eta oivon. O menino flecha muitos animais. So'o é o animal quadrúpede de sangue quente, né? Caça. O tupi não tem uma palavra genérica que traduza animal em geral, tá bem? Quer dizer, uma ave não é um so'o. So'o é um animal quadrúpede de sangue quente, mamífero, certo? Não é uma ave, não é, por exemplo, um batráquio, não é um peixe, animal aí, no sentido mesmo de mamífero, de quadrúpede. Oimonyang ubetá, faz muitas flechas. Pirá oikutuk epupé, ele espeta peixes dentro do rio. Ua oiomim nhume, suas flechas esconde no campo. Vejam aí que a posposição P também sofre nasalização, tá? Aí no caso o P não vai se distender em B, tá bem? Depois de uma nasal, o P da posposição, né? Essa posposição aqui vai se nasalizar, vai ficar me. Então, nhume. Por exemplo, na rede, inime. Na rede, né? Por exemplo, na matadura, ka'atame, certo? Não há, então, aí distensão, a nasalização só, né? Com relação à posposição P, certo? Continuando. Pindobuçu ou anamasupé tembiu oiapó. A mãe de Pindobuçu, para sua família, fez comida. Eu escrevi tembiu oiapó, mas vocês poderiam também escrever oiapó tembiu, sem nenhum problema, tá bem? Vejam então a última linha. Pindobuçu o anamairunamo okaru. Pindobuçu com sua família come. Eu poderia dizer também Pindobuçu okaru o anamairunamo, tá bem? Por o verbo logo depois do sujeito. Última frase. Okaruete o ambriaciri. Come muito por causa de sua fome. Ri é a mesma coisa que recé, que significa por causa de. Pode também ter outros significados, né? Como a respeito de. E é isso aí. Muito bem, ficamos hoje por aqui e até a nossa próxima aula.